Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar num aspecto característico da vida cristã, que é o caminho da sabedoria, na verdade o caminho mais excelente proposto pelo Senhor. Este caminho pode ser esquecido e até de uma geração para outra ser totalmente desprezado e deixado de lado. O Salomão, grande sábio, recebeu de Deus a sabedoria. Ele, no capítulo 8 do livro de Provérbios, diz que a sabedoria estava com Deus no início, quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando ele firmava as nuvens, quando estabelecia as fontes do abismo. Para nós hoje isso não fica muito claro, mas antes do dilúvio havia depósitos imensos de água nos abismos, debaixo da terra, e tudo se abriu na ocasião do dilúvio e a terra foi inundada. Depois disso, aqueles vazios que estavam cheios de água cederam, então se formaram os vales e os montes também foram formados. A topografia da terra foi formada por ocasião do dilúvio. E aí os mares retrocederam para os lugares mais baixos, a quantidade de água se estabilizou e isto... o Salomão diz que foi ato da sabedoria de Deus. Mais adiante ele diz, no capítulo 9, essa sabedoria de Deus está acessível às pessoas, mas tem que buscar. E fala numa linguagem figurada do banquete da sabedoria, que a sabedoria está aí para todos que querem, é só buscar. Mas acontece que o diabo, o enganador, faz com que as pessoas prefiram buscar satisfação pessoal, seus prazeres, comida, diversão, bebedeira, conforto, prazeres vários, o sexo indiscriminadamente. Pessoas estão preferindo outras coisas, o banquete da carnalidade, o banquete do pecado, enquanto o banquete da sabedoria vai sendo desprezado, inclusive pelos crentes. Hoje se prolifera no meio evangélico uma ideia de que as pessoas têm que aproveitar a vida aqui e que Deus é um ajudador da nossa felicidade terrena. Deus pode ser usado quando a gente estiver em perigo, em problema de saúde, em dificuldades várias. Deus é para ser usado para nos abençoar naquilo que nós queremos, no nosso bem-estar aqui na terra. Eles não pregam o caminho de Deus, muito menos da sabedoria. Eles pregam o caminho do bem-estar. Muitas igrejas estão assim e muitos crentes estão sendo enganados. Será que você está nessa direção também, indo à igreja para satisfazer o seu eu, para buscar a sua bênção, para pedir a Deus pelo seu bem-estar? Será que você está querendo usar Deus, como muitos estão procurando isto nas igrejas? E há igrejas que estão faturando dinheiro pregando isso que as pessoas querem ouvir. Não o caminho da verdade, o caminho da sabedoria, o caminho de Deus. Agora, nós encontramos alguns pontos na história que são importantes para serem lembrados. Por exemplo, o livro de Juízes marca uma época muito interessante. O povo de Israel estava bem, tomou posse da terra prometida pelo Senhor e se enriqueceu. Deus abençoou e eles se afastaram de Deus. Por que se afastaram? Porque eles gostaram da bênção de Deus e esqueceram do Deus da benção. Isto é o perigo constante que ronda a vida de qualquer cristão. Eu não conheço nem um cristão que ficou rico
e mais espiritual, que se aproximou de Deus. A riqueza é uma armadilha, mas ela é desejada por muitos. Aí o apóstolo Paulo é levado em 1 Timóteo 6 a dizer que aquele cristão que quer ser rico já está em pecado e cai inevitavelmente em armadilha e acaba se afastando do Senhor. Jesus disse que é quase impossível um rico ser salvo, entrar no reino dos céus. Mas pode até ser que um ou outro rico seja salvo. Mas o que quer ficar rico, esse não tem exceção nenhuma. Todos eles vão cair em laço e armadilha. Ele não é, mas quer se tornar rico. E isso é idolatria. O dinheiro passa a ser o maior atrativo. As riquezas humanas passam a ser o maior valor para aquela pessoa e ela se afasta totalmente de Deus. Bom, o livro de Juízes trata daquela fase em que o povo se enriqueceu, se engrandeceu e se afastou de Deus. No capítulo 2, nós vemos que Deus mandou muitos profetas, pessoas para falarem. Aqui neste capítulo 2, o Senhor mandou um próprio anjo que falou para o povo aquilo que era importante. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Te trouxe para aqui e te dei essa terra e disse que eu não invalidaria a minha aliança com vocês, mas vocês não fariam aliança com os povos dessa terra, nem com os valores mundanos dessa terra. Mas o que vocês fizeram? Foi tudo que eu proibi, vocês se deram a fazer. E então o Senhor está dizendo, não vai mais expulsar os inimigos do meio de vocês. Eles ali choraram muito e pediram misericórdia a Deus. Então Deus prorrogou um pouco mais a oportunidade, mas o Senhor agia. À medida que o povo de Israel se afastava dele, ele mandava inimigos, dificuldades, trabalhos, escravidão, doenças. Isso era uma constante. No Novo Testamento a coisa fica um pouco diferente, mas também a gente encontra Deus agindo assim. O primeiro capítulo, o primeiro livro de Coríntios, capítulo 11, nos traz isto. A ceia do Senhor é para ser celebrada periodicamente, para ser pensada pelos cristãos, é uma confirmação da nossa aliança com Deus e com os irmãos. O vinho fala de uma aliança com Deus, o pão partido nos lembra a aliança com os nossos irmãos, a igreja, o corpo de Cristo aqui na terra. Celebrar a ceia é imperioso para quem quer ser salvo. E eu digo que o cristão não deveria faltar a celebração da ceia. Mas, de qualquer forma, não adianta tomar a ceia só pelos elementos, como se eles tivessem poder em si. Não. O vinho, o suco da uva ou qualquer água pintada de vermelho é simbólica. E aquele pão também, nós fazemos com pão asmo, com cuidado, feito com mãos santas, mas poderia ser um pão qualquer ou até biscoito. Aquilo é simbólico. O valor da comunhão está no coração da pessoa. E há um veredito. Aquele que tomar a ceia sem entender o significado da ceia, ele não tem comunhão com os irmãos, não tem compromisso com os irmãos, não tem compromisso com a igreja, mas na hora da ceia ele quer tomar a ceia com medo das consequências. Não vai adiantar. Isso é tomar a ceia indignamente, sem discernir o corpo de Cristo. Bem, o Senhor, no passado, para o seu povo de Israel, estabeleceu as festas, 3 festas obrigatórias para todo israelita no ano. E a Páscoa tinha um significado de ceia do Senhor, digamos assim.
os israelitas começaram a fraquejar na celebração das festas, começaram a deixar Deus de lado, e aqui no capítulo 2 de Juízes diz, tristemente, o resultado daquilo. Aquela geração foi toda congregada a seus pais, ou seja, morreu. Aquela geração toda morreu, e outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que Deus fizera. E a partir daí os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, foram após outros deuses e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. E deixaram o Senhor, serviram a Baal e a Astarote. Bem, triste realidade que se repete em nossos dias. Quando um cristão vai à Europa, ele procura por outros cristãos e normalmente não acha. A menos que ele tenha uma indicação de um grupinho de evangélicos que se reúne aqui na periferia da cidade. Fora isso, ele não vai achar. É um continente que vive a era chamada pós-cristã. É uma geração que não conhece a Deus, não quer saber de Deus. Na verdade, a maioria nem crê mais em Deus. Eles têm um monte de igrejas que são apenas templos enfeitados que não servem para nada, e isso caracteriza a era pós-cristã. Outra geração que não conhece a Deus, não quer saber de Deus e não busca a Deus. Mas o mesmo está acontecendo também, de certa forma, nos Estados Unidos, onde as igrejas só andam para trás, perdem membros e perdem membros, templos são fechados e, de alguma forma, está já começando a acontecer no Brasil também. Mas o alerta fica para nós: volte ao primeiro amor. Meu irmão, você foi fervoroso no passado? Muito bem, você é fervoroso hoje? Você é fervorosa? Você está buscando o Senhor de todo o seu coração, se empenhando pelo Senhor e mais, passando isso para seus filhos? Você faz culto em casa, busca a Deus em casa com sua família? Você passa isso para os discípulos? Você está fazendo discípulos, se reúnem, trazendo mais pessoas e motivando essas pessoas a buscarem o poder do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, se renovarem e se encherem do Espírito Santo? Você tem ensinado isto? Pois é, isso caracteriza o afastamento de Deus, a apostasia, e nós já estamos nos últimos tempos. A ordem do Senhor é que se volte ao primeiro amor. Mas nós temos este exemplo no livro de Juízes, toda uma geração que se afastou totalmente de Deus. Nós estamos nos últimos tempos, o cristianismo todo se afastando de Deus. Nós temos dificuldade em certas igrejas de sermos fervorosos, de encontrarmos irmãos para compartilharmos as bênçãos espirituais de Deus. Está difícil nas igrejas encontrar pessoas que vibrem com os sinais e maravilhas de Deus, que se alegrem em buscar a Deus. Cada vez mais difícil. Nós, parece que no Brasil já estamos vivendo uma outra geração que se acomodou. O fogo pentecostal está se apagando, está dando lugar a outras encenações nas igrejas chamadas pentecostais. A renovação espiritual já não tem mais nada de renovação, está com cinzas daquele fogo que havia. Pois é, e isto vai se generalizando. O neopentecostalismo nunca teve muito de santidade mesmo, era só lata d'água vazia fazendo barulho, ou seja, dons espirituais atuando e faturando dinheiro em cima de curas, milagres e profecias, e muitas profecias que eram profetadas. O neopentecostalismo vingou em cima disto e aumentou o número de pessoas que queriam isto, e
faturando dinheiro. O neopentecostalismo já começou bastante afastado do fogo, da santidade e da Bíblia. Mas agora nós vemos quase que uma generalização disso tudo no Brasil. Uma nova geração que não conhece a Deus, não tem fervor espiritual, que está mais tempo na internet do que na presença de Deus. Uma nova geração. Não podemos esperar nada diferente do que aconteceu no passado, do que o Senhor prometeu. Vem chumbo grosso do Senhor sobre o seu povo no Brasil. O juízo de Deus começa pela casa de Deus. O Brasil vai experimentar muito fogo de Deus, para que o seu povo que se chama pelo seu nome possa se humilhar, orar, chorar, quem sabe debaixo da dor, então comece a buscar o Senhor. E você nisso tudo, como está? Você faz parte daqueles que estão fervorosos buscando o Senhor? Ou você já está naquela geração de crente em casa, que não tem mais comunhão com ninguém, daqueles que já nem conhecem mais os grandes feitos do Senhor? Onde é que você está? Comece a acordar, meu irmão, comece a despertar, minha irmã.